Mateus 5. Irmãos, hoje nós vamos caminhar de maneira bem simples, bem objetiva. E eu dei o nome dessa palavra agora para a noite: os códigos de vida do reino de Deus. Sabe, antes de você construir uma casa, você precisa fazer os fundamentos ou os alicerces, né? A base dessa casa. Sinceramente, eu tenho me comprometido com Jesus em trazer cada vez mais o evangelho simples dele. E por ordem dele mesmo, com entendimento, para que você não saia daqui sem entender o que é o reino de Deus. O que é servir Jesus? Ou qual o desejo, a vontade do nosso Pai? Então, que essa palavra de hoje traga para você uma direção, traga para você uma sabedoria e um entendimento do que é ser um crente salvo. Repete assim após mim. Essa palavra é para crente, é para quem crê e para quem quer morar na eternidade. Essa palavra é para você. Porque eu tenho convicção que todos aqui querem morar no céu. Quem quer morar no céu aqui? Quem quer viver a eternidade com Cristo? Então essa noite será uma palavra, porque é o culto mais importante da sua vida. É o culto de Santa Ceia do Senhor. Hoje eu fui surpreendida de uma maneira tão maravilhosa. Eu não pedi, então não vou falar o nome não. Se ele quiser falar depois, ele fala. Eu chegando em casa, após o culto de manhã, que foi a mesma palavra, mas eu nunca me responsabilizo, né? Eu trago o texto, mas quem faz o rema é o Espírito Santo. Ele comanda toda a direção aqui. E o meu vizinho, um querido vizinho, chegou eu estava no carro ainda, ele chegou na garagem, né? E falou assim: eu tenho que te contar um testemunho. Eu tenho que falar com você. Você quer vir aqui falar? Eu tenho que falar com você aqui. E ele falou que estava aqui no culto passado, de Santa Ceia. E por tradição, eu acho que Rose vai se lembrar disso. Por tradição, as pessoas que não são batizadas não tomam a Santa Ceia. Mas eu estava pregando, e de repente o Senhor mandou que eu descesse, pegasse uma ceia e entregasse na mão dele. Até aí lindo, né, gente? Beleza, essa parte foi o que Deus falou comigo, né? Pega uma ceia e entrega para a pessoa. E no dia ele estava ali, perto de onde Letícia está. Irmã Fátima ali. E eu desci, entreguei, Rose até se emocionou, não sei se ela entendeu, Rose está ali falando que sim. Entreguei a ceia, voltei e estava aquele movimento de adoração, uma palavra mais forte, né, mais viva. E hoje ele contou para mim o seguinte, que ele estava orando e falando que o culto foi todo para ele. A palavra foi toda para ele. E que ele ouviu uma voz dizendo assim: a pastora vai descer e vai vir até você. Só que ele fechava os olhos e quando olhava eu estava no altar. Aí ele, meu Deus, eu coisa na minha cabeça. Aí de novo, a pastora vai vir até você. Ele abriu os olhos, eu estava aqui no altar. Aí ele disse que a voz foi aproximando, né? E era de fato eu, quando ele viu a terceira vez, que ele falou: vou descansar aqui, vou fechar o olho e vou ficar aqui adorando. Mas ele falando que a palavra foi toda para ele. E aí, quando eu entreguei a ceia para ele, ele disse que sentiu, pela primeira vez, uma experiência profunda com Deus. Queridos, eu queria tanto que você aplaudisse a Deus por isso. Com essa experiência dele, eu quero que essa experiência se torne para você também. Com isso, eu quero te dizer o seguinte: Deus está atento aos seus detalhes. Deus está atento aos seus pedidos. O amor de Deus para com você é tão profundo que você não consegue mensurar, você não consegue imaginar, você não consegue medir a grandeza, a profundeza desse amor. Entendeu? Fique atento, porque Jesus te ama. E já foi muito bem
explicado aqui, Vinícius, enquanto louvava, né, ele dizia, ele ressuscitou por amar você. Amém? E eu amo muito a vida dele também. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 5 e fica de pé com ela. Leia comigo, a partir do versículo 1. Ao ver as multidões, esse é o sermão do monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. Então esse é um culto de ensinamento. Você vai cair para dentro. Amém? Então fica aí, tem tempo para tudo, né? Hoje é ensinamento, amém? Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito. Repita comigo em alta voz, pobre em espírito. Olha para o lado e diga assim, não é pobreza de alma, não é pobreza física, é pobreza em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Mais alto, misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meu Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, diz Jesus, os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E você diz assim, fala comigo, Deus, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode levantar as mãos para o céu? Aplaudir Jesus? Aplaudir a palavra? Cante assim comigo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Está bonito, só a igreja, Jesus. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei as bondades de Deus. Ele é fiel, diga. És fiel em todo tempo. Mais vida, mais força. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Diga comigo, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego, diga. Todo fôlego que tem. O que você vai fazer? A bondade de Deus. Abraça essa pessoa do seu lado e diga assim, que bom que você veio.
Esse é o melhor culto da vida do crente. Seu pai está do seu lado, abraça seu pai, vamos orar pelo seu pai. É dia dos pais. Feliz dia, meus pais aí, ó, todos os papais aí. Abraça essa pessoa do seu lado aí que é seu pai, vamos orar. Pastor, eu não tenho um pai aqui não. Pega um pastor aí, abraça ele, vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar todos os papais aqui. Espírito Santo, traga um sacerdócio santo na mente e no coração desses homens. Uma paternidade conforme o modelo do Senhor, porque Tu és Deus e Tu és Pai nosso. É em Teu nome, Jesus, que nós abençoamos cada pai, cada homem, que a hombridade, o caráter venha sobre eles, envolvendo, fortalecendo, fortificando. É no Teu nome que nós abençoamos cada pai aqui, cada família aqui representada, no nome e no sangue poderoso de Jesus Cristo. E aquele que crê, diga amém, amém. Abraça e agradece a vida, amém? E assente-se. Há uma necessidade de você entender algo aqui. Pode deixar as luzes acesas, por gentileza? Há uma necessidade de você entender algo aqui. As bem-aventuranças, ou o Sermão no Monte, é a entrada do ministério de Cristo, do ministério terreno de Jesus Cristo. E o Sermão no Monte compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Dobre atenção, olha para mim. Você que é cristão, você deve ter de cor, na ponta da língua, porque Mateus 5, 6 e 7 é código do reino de Deus. Diz um pensador, que eu não vou lembrar o nome agora, diz um pensador que se queimasse todas as Bíblias, livros, e permanecesse Mateus 5, 6 e 7, você teria um compêndio de como chegar no reino de Deus, de como viver o reino de Deus na terra, porque Jesus já disse, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ora, como que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não sei qual é a vontade dele? A vontade de Deus é expressa absolutamente na palavra de Deus. Você quer conhecer o caminho, quer conhecer o que Deus quer conhecer a vontade de Deus, o filtro é a palavra de Deus. E Mateus 5, 6 e 7, ou seja, o Sermão do Monte, é tudo que você precisa saber, e foi a primeira e grande ministração do ensino do Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo que os filhos, os obedientes, serão bem-aventurados. O que significa a palavra bem-aventurado? Mais que feliz. Olha isso, gente. Você não fica só feliz, não. Você fica mais que feliz. O termo grego para bem-aventurado é makarios. Makarios é quando Jesus estava liberando esse texto e foi escrito em grego. Então, bem-aventurados é makarios. Makarios, se você se tornar pobre em espírito. Não é desejo do pai. Quem é pai aqui? Tem convicção, porque quem falou isso foi Jesus. Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Vocês que são pais e são maus, que bom é só Deus, né, gente? Vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos. Se seu filho pedir pão, você não vai dar para ele uma pedra. Se seu filho pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Você vai dar melhor. Tem pais que tira da boca para dar para o filho. É assim? Nós estamos vivendo uma era muito difícil, conforme Timóteo 3. Pessoas egoístas, centradas em si mesmo, né, autocentradas, mas os filhos de Deus, eles são respaldados, blindados e protegidos com a cultura do reino. Então, se você aplica a palavra de Deus, porque ser cristão é diferente de ser crer. Crer e não praticar, você se assemelha a outro lado lá. O inimigo também crê, teme, até estremece, mas não obedece. Então a diferença de filho de Deus, são aqueles que obedecem.
Até aqui tudo bem? Então Jesus está dizendo, primeira bem-aventurança. Outro detalhe antes de entrar no texto. São 9. Olha isso aqui, gente. São 9 bem-aventuranças. É uma gestação. Deus, então, Ele quer nos restaurar a originalidade do reino. Então, quando você vai pegando e alimentando disso, e praticando e vivendo, isso vai virando uma cultura, um hábito, e você se torna de verdade feliz, mais que feliz, bem-aventurados e filhos do reino. Filhos de Deus. A primeira bem-aventurança é para a gente examinar um pouquinho. Pobreza. Em espírito. Não é a pobreza física. Deus é um pai de amor. Ele não quer te ver passando necessidade. Davi, ele diz no Salmo 37, 25 assim, se não me engano é 25. Eu fui moço, hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar um pão. Eu nunca vi a descendência do justo passar necessidade. Gente, Deus sustenta. Eu sou prova viva que Deus cuida de detalhes. Eu vivo na fé e na confiança do amor de Deus. Amém? Você vai entender que todo excesso esconde uma falta aí. Deus não está compromissado e nem alienado lá para resolver mimos de excessos, de carências de almas. Deus é um Deus zeloso e Ele vai te dar a sua necessidade. Só que Ele vai te dar em abundância quando Ele perceber que você administra bem. Porque Deus também é zeloso. Ele entrega os talentos e Ele quer que você granjeie e multiplique. Olha que coisa tremenda. Então, se você fica administrando mal, eu sei, o dinheiro não leva desaforo para casa. Então, se você é suvina, mão de vaca, o dinheiro vai sumir. Mas se você também é desleixado e não tem compromisso, vai perder. Dinheiro na mão não é vendaval. Essa pobreza que Jesus requer tem um sinônimo. Em algumas traduções bíblicas aparece o sinônimo. O sinônimo dessa pobreza é humildade. Repete comigo. Só os humildes recebem. Só os humildes conseguem permanecer abençoados. Você quer saber uma pessoa que está com orgulho? Que a diferença de humildade é orgulho. Ela não consegue receber presente. Ela não consegue receber elogio. Você elogia a roupa dela. Ah, é de uma lojinha ali. Ah, é da Shopee, é da Shein. Gente, e daí? É só receber e agradecer. Entendeu? Só receber, agradecer e celebrar a vida. Você não precisa ficar se achando. Você não precisa subir. Você não precisa descer. Você precisa ser. Você é filho. Então essa pobreza não é você estar ausente de necessidades básicas. Não é você não cumprir seus sonhos. Até porque, meu povo, Eclesiastes capítulo 3, versículos 14, se não me falha a memória, diz assim: é dom de Deus ganhar e usufruir. Então tem gente, eu já atendi pessoas que ganham salário, mas a vida é organizada. Eu já atendi pessoas que chegam com uma bolsa e falam assim para mim: Marilda, essa bolsa aqui custou 34 mil reais. E olha, e aí? E aí? O vazio continua. Sabe, algumas compulsões é de comprar o amor. A pessoa vai lá e olha um sapato, não precisa do sapato, mas aquele sapato chamou a atenção dos olhos dela, gerou uma concupiscência, um desejo, e aquele... Você nem perguntou se você precisa. É um quero, para tampar um vazio da alma. Mas tem um outro extremo. Pessoas que não se presenteiam, não se mimam. Sabe? Você precisa vir para o equilíbrio. Essa pobreza em espírito é você se despir. Grita assim comigo: eu preciso me desprender da terra.
Está fraco para muita gente. Eu preciso me desprender da terra. Eu preciso pensar mais nas coisas do alto. Eu preciso desejar a eternidade. Tem muito crente terráqueo. Terreno. Eu acho que nós tínhamos que ter um pouquinho de ET de vez em quando. Agora só os velhacos que vai lembrar do ET, né? Casa. Alguém lembrou isso aqui? A bicicletinha? Vai tanta gente querer assistir. Ele dá com a bicicletinha, casa. É assim que a gente tem que viver. Ó, desfruta aqui, viu? Aproveita, viaje, pega a sua família. Porque o bem mais precioso, meus irmãos, família. Família. Para com esse negócio de ficar reclamando. Tem gente também orgulhoso que não valoriza a família. Família é o maior presente. O maior presente. Por isso que nós aqui, irmãos, ó, somos família de Deus. Você sabe por que a gente chama irmão? Ó irmão, porque o sangue de Jesus que corre na minha veia, corre nas suas veias. A paz do Senhor, meus irmãos. Shalom, Adonai para você. Celebra o nosso Pai, o nosso Criador, Senhor amado. Somos família de Deus. Mas eu preciso te ensinar e te alertar para viver uma vida com códigos do reino. E esse é o primeiro, meu querido. Seja rico. Tenha prosperidade, eu te abençoo. Tenha abundância. Imagina você com tanto de amigo rico. Gustavo, pastora, a senhora vai ficar lá no hotel? Eu falei assim, gente, será que não tem algum aluno em São Paulo, não? Para me pousar na casa deles? Coisa boa é ter amigo rico. Vai lá cá tomar um café, eu vou. Me chama que eu vou. Tenha paz, tenha prosperidade. Tenha abundância. Agora, entrou na presença de Deus, irmão. Pobre. Você não tem nada. Você não é nada. Seu título aí no secreto, vale para quê? Fala para mim. Quando você entra na presença dele, você olha assim e fala assim, meu Deus do céu. Aí que a gente pega os religiosos, né? Porque o religioso, posso falar? Só 2 pessoas pediram, vou falar não. Os religiosos, eles vão querer fazer para chamar a atenção de Deus, para se sentir amado. Pegou? Os religiosos vão querer fazer para se sentir amado. Olha que Deus, olha o que eu faço aqui. Os filhos não. Os filhos recebem tanto que eles ficam assim constrangidos. Para que eu posso fazer agora? Eu posso amar agora, eu posso servir agora, eu posso pregar, eu posso orar por você, eu posso entregar uma cesta. Porque os filhos recebem tanto que eles têm para dar. Porque a gente só dá aquele que tem. Ei, meu Deus do céu. Aplaude ela aí. Então você pode ser também rico de alma. Que é isso? Autoestima, amor próprio. Porque pobreza de alma é o nós rompendo. Como é que você está, irmã? Rompendo. Mas como é que você está bonita hoje? São seus olhos. Graças a Deus nossos olhos veem, né? Vamos fazer um teste aqui. Olha para essa irmã e fala assim, mas você está linda. Mas você está lindo. Aqui homem lindo. Não fala para a mulher do outro não, viu? Fala para a sua só. Vai com esse negócio. Mas meu amor, como é que você está lindo hoje? Nem prestei atenção. Como é que você está bonito? E as pessoas precisam dessa riqueza de alma. De saber ser elogiado. De não baixar a cabeça. Tem gente que você vai abraçar, vai beijar. E olha que eu não sou de que abraço muito não. Eu sou fleumática. Se eu puder entrar assim, irmão, sair sem cumprimentar. Não é defeito não, não é mitideza não. É temperamento. Eu sou introspectiva. Isso aqui eu pego uma unção aqui, mas depois passa. Ao que eu desço aqui, eu volto a ser Marilda. Oi. Tudo bem? Não sou sanguínea, não sou colega. Eu sou, sabe, a gente é um bichinho fleumático, assim, sabe? Se abre mais com os íntimos. Essa sou eu. E a gente tem que entender sobre os temperamentos para respeitar o limite do outro.
o jeito de viver do outro. A ótica, né? O temperamento é uma ótica, um óculos. Bom, vamos lá. Se essa pessoa recebe elogio e ela ou fica assim, os extremos, né? Não recebendo, ou fica demais, os dois são orgulho. Os extremos são perigosos. E a única pobreza que o Senhor requer é a de espírito. Somos espírito, alma e corpo. E diante do Senhor, nós somos totalmente dependentes. Dependentes da graça, dependentes da misericórdia, dependentes. Respira aí, respira, respira. Tá vivo? Pagou quanto por esse ar? Quanto que é um balão de oxigênio? É caro. Imagina você precisar de um balão de oxigênio aqui para respirar, pagando. Você já agradeceu por esse ar que você respirou aí? De graça. Sinceramente, você não está precisando de uma sonda aí para retirar o xixi de você não, né? Você fez xixi? Já agradeceu por fazer xixi? Irmãos, isso é pobreza de espírito. Isso é você entender, meu Deus, eu estou tomando água e estou deglutindo, meu Deus, eu estou funcionando, eu estou com saúde. Eu te louvarei, Senhor, com todo o fôlego que tenho. Pobreza em espírito. Diga comigo, totalmente. Você está aqui? Então diga totalmente. Dependente de Deus para viver. Amós 5:4. Buscai o Senhor e vivei. Hitler entendeu lá no fundo. Buscai o Senhor e vivei. Vamos continuar? Nós temos 9 ainda. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meu irmão, nós estamos vivendo uma época que os crentes pegaram uma linha assim de viver numa terra, parece que o desejo é só para a terra. E aí nós, ao invés do mundo nos copiar, nós é que copiamos o mundo. Mas a Bíblia diz em Romanos 12 que nós não devemos nos conformar com esse tempo, com esse século, mas transformar nossa mente, uma metanoia, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então deixa eu falar para alguém aqui. No reino, quem chora é que é consolado. Se você está chorando, já chorou, eu vou profetizar para você. O consolo do Senhor para os enlutados, os quebrantados de coração, é realidade no reino. Deus não te abandona, Deus te vê e Ele conforta e consola o seu coração. No reino de Deus é necessário chorar. Mas tem tanta gente que o coração já endureceu, que quando recebe uma notícia, recebe alguma coisa, endurece. O coração já petrificou. Não sente, não chora, não se quebranta. E eu tenho para mim que o choro, no seu secreto, no seu culto prestado a Deus, é a água necessária para amolecer o barro, para Deus transformar num vaso de honra. Ah, Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Eu vou repetir, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós não somos terra seca. Nós somos terra fértil, flexível, moldável, modelável. Vou continuar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansidão não é fraqueza. Não é fraqueza. Essa mansidão é uma força de domínio próprio. A mansidão é uma qualidade, uma virtude do reino de Deus, onde você traz a características, que são 9 características dos salvos, irmãos. Dos salvos que são felizes em Jesus. Sabe por que nós perdemos muita alegria, contentamento, satisfação, prazer em servir a Jesus?
Porque nós estamos copiando muito do mundo lá fora. Mas a Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo. E nós precisamos trazer a cultura do reino lá para fora. E não trazer a cultura do mundo cá para dentro. A Bíblia diz que os mansos, eles serão fortificados. Porque a terra estará no governo, no domínio dos mansos. Sabe por quê? Ao invés de revidar, de vingar, eles têm tanto domínio próprio, elegância e excelência, que eles governam. A terra é deles. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. Porque ele encontrou a sarça ardente e a vida dele foi mudada e transformada em Êxodo 3. Porque antes disso, ele matou um egípcio e enterrou na areia. Você percebe que Deus não leva em conta o tempo do seu passado. Ele leva em conta o tempo da sua transformação perante Ele. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é domínio próprio. É você governar a sua vida e herdar essa terra. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Pastor Pedro falou aqui, traga cesta básica, traga alimento não perecível, vamos atrás, igreja é isso, eclésia, né? Original, sair para fora. E isso também é uma cultura que nós precisamos acabar. Pela manhã, enquanto eu pregava, eu falei que eu fui fazer uma visita no hospital e algumas pessoas me conheceram. Eu fui fazer uma visita para alguém e enquanto eu estava lá, eu tive vergonha de mim. Porque quando eu era missionária, eu ia toda quinta no hospital. Irmãos, não sei como é que eu arrumava tempo, mas tinha tempo. Aí sabe o que eu entendo? Que tempo é prioridade. O tempo é um ser. E Deus, Ele está fora do tempo. Ele está fora do Cronos, Ele está fora do Kairos. Ele é o eterno. Então se você entra no eterno, fica na escola do eterno, você consegue administrar o seu tempo. Eu cheguei no hospital para visitar uma pessoa. E as pessoas me conheceram e disseram: Pastora Marilda, sou eu. Pastora, ora aqui pelo amor de Deus. Pastora, uma católica. Eu terminei de orar, ela, ó. Mas assim, uma fé. Pastor, ora aqui no meu marido. Ora que eu oro, filho, oro com um olhinho. E eu com vergonha de mim. Deus, me devolve para esse lugar. Me devolve, Jesus. Me devolve essa fome e essa sede de justiça. O que é fome e sede de justiça, irmãos? É não se conformar com o mundo lá fora. Nós temos uma notícia muito boa para dar para a igreja. Gustavo, que é o nosso baterista, Andressa, que é do Ministério Infantil, ficaram 40 dias internados com seu filhinho. Irmãos, o pulmão direito estava necrosando. Foram dias difíceis demais. O Ministério de Louvor, que são mais próximos deles. E Gustavo veio aqui quinta, não foi, Hitler? E nós conversamos muito ali, ele falando, que dias desafiadores, irmãos. Mas para a honra e glória do Senhor, eu orei com eles pelo telefone, porque eles não estavam querendo receber visita por conta de imunidade baixa. E nós oramos e decretamos, e liberamos palavra. E eu falei com ela, arruma essas coisas profeticamente. Declara sobre o seu filho. Declara, arruma essas. Você vai declarar que você vai sair daí. E ela falou algo para mim que me marcou. Ela falou assim, pastora, porque eu tive que dar um saculejo, igual estou dando para vocês aqui agora, como uma mãe espiritual, né? E eu dei um saculejo nela assim. Esse saculejo é certo, irmão? É certo? Saculejo, né? Amém. Então eu dei um saculejo nela assim e falei assim, sai desse lugar. Pega seu filho, declara vida, declara saúde. E ela falou assim para mim, depois que nós oramos, pastora, hoje eu conheci o que é Jesus da graça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Agora
Deve estar assistindo lá, né? Com o Vitor, em casa. Oh, meu Deus, recebeu alta, tá bem. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos dessa fome e sede de justiça. Como nós oramos aqui, com Gra representando aqui, para ter a justiça do reino, para que Deus dê sabedoria para eles, para trazer uma condução justa à medida do reino. O que é a medida do reino? Jesus nos deu para mim e para vocês, dons e talentos. Orem sobre os enfermos, declara vida, pregue a palavra de Deus aos pobres. Pobres é o quê? Os que querem. Os que querem. Oh meu Deus, eu estava dando aula aqui para os 5 ministérios, que é o último topo da escola, né? O caminho da graça da igreja, o estudo teológico da igreja. E por falar nisso, nós vamos aplaudir a Jesus, porque as salas já estão sendo construídas. Construídas. Aleluia. Ó, eu vou falar. Se o menino que roubou o teclado estiver ouvindo também, devolve o teclado nosso, pelo amor de Deus, porque eu já sei quem é você. E que o Espírito Santo queime seu coração aí, para você vir aqui testemunhar e falar do amor de Deus também. Essa retaliação foi roubada do nosso teclado, mas Deus vai devolver esse teclado. E quem vai concordar comigo aí, diga amém. Retaliação, irmão, é guerra. O reino tem guerra, mas a gente luta com armas espirituais. Fome e sede de justiça. Você tem dons aí, talentos, você precisa orar pelas pessoas. Você sabia que tem gente que vai sair daqui curado com um abraço seu? É, você olhar no olho dele e abraçar e falar bem assim: minha filha, Jesus te ama demais. E ela, é mesmo, né? Chorar. Porque é isso que ela precisa. E o que ela precisa está na sua mão. O que ela precisa está na sua boca. Já está aí. Deus, o dia que você aceitou como Salvador, Ele já colocou dentro de você o selo, a marca, o penhor do Espírito Santo de Deus. Quem recebe? Fome e sede de justiça. Segue. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu pedi para você gritar misericórdia aquela hora, porque muitos de nós queremos misericórdia, só que quando estamos no papel de exercê-la, não o fazemos. Deixa eu abrir o seu entendimento aqui. Se quando alguém precisa da sua misericórdia, você se recusa a dar, quando você precisar, você não terá. Aí você pode usar todos os versículos, não vai cumprir no reino. Sabe por quê? O reino é justíssimo. As bases do trono de Deus é justiça e juízo, direito e juízo. Verdade e graça vão adiante, mas espera aí. O texto está dizendo que alcançará misericórdia os misericordiosos. Olha para mim. Você usa de misericórdia quando te predem? Misericórdia, me espera um pouquinho. Misericórdia, me perdoa. Misericórdia, me ajuda. Você vai ser ajudado, socorrido, auxiliado quando você precisar. Agora, se você fala, passou de largo, não quer nem saber quem é, você vai ficar também necessitando de misericórdia. Diga comigo, misericórdia. É assim que você vai pedir? Misericórdia. Misericórdia são 2 palavras. Miser e córdia. É pegar o miserável e colocar no coração. Sabe quem fez isso primeiro? Deus. E sabe quem é o miserável? Eu e você. Ele nos pegou e colocou nas cordas do coração dele. O que ele fez, nós fazemos. O que nós recebemos dele, nós também podemos fazer com o outro. Então, misericórdia, misericórdia. Tenha misericórdia do outro. Não seja tão insensível, irmão. Você não é juiz. É assim. Você tem hora que você tem que parar de ser literal. Seja mais maleável, flexível. Para de ser chato. Para de ser cri-cri, chato. Misericórdia. Só alcançará misericórdia os misericordiosos. Leia o texto. Isso aqui são códigos de vida do reino de Deus. Pastora, como é que é isso? Não, se você não tiver isso aqui são características de filho de Deus.
Se você não tiver isso aqui, você não entra no reino. Não adianta eu trazer uma palavra aqui, e você chora e pula, se você não tem como entendimento para praticar isso no seu dia a dia. Quem está me ouvindo, está me entendendo? Precisamos pegar o código de vida do reino de Deus. É o culto de Santa Ceia. Nós precisamos entender qual a vontade de Deus para nós, enquanto igreja, enquanto filhos. Segue. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Irmão, não sei você. Você percebe que a única bem-aventurança que vai ver a Deus é essa? A Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Eu sou de uma época que eu era da igreja mais rígida, né? Costume, doutrina, essas coisas. E eu via a pregação, o povo falava bem assim: no céu não tem frigorífico, não. Esse povo falando que Deus quer o coração. Aí eu entrava na onda, né? Era o que tinha para a época, né, Ivani? O céu não tem frigorífico, não. Deus quer. Você lembra disso também, né? O céu não tem frigorífico, não. Deus quer o coração. Deus quer tudo. Quer tudo, os cabelão no sovaco. Deus não quer isso, não. Não. Quem riu, entende. Quem riu, pegou. Não. Me poupe com isso, irmão. Aquele sofrimento. Teve um dia que a irmãzinha falou que viu um leão na igreja e tinha um circo do lado. Isso é real, tá? Morrinhos. Tinha um circo, o povo alarmou, Jim. Achou que era verdade. Tem um leão na igreja, só que ela estava tendo uma visão. Tem um leão na igreja, O povo pulou para um lado, pulou para o outro. Aí ela encheu no poder e ela tinha tanto grampo no cabelo que não podia fazer escova, irmão. Chapinha era do demônio. Aí ela recebeu tanto poder, ela soltou o cabelo, aí ela virou um leão, porque ela fazia assim. Aí ela colocava os grampos assim, na hora que ela batia o cabelo assim, aí o cabelo enchia de novo e ela... Aí o povo pulando. Aí, cadê o leão, irmã? Não, é a minha visão. É um povo cheio do poder, mas sem uma instrução de vida prática. Não estou julgando, irmão. Não estou julgando, não. Quarta-feira tinha culto dos homens aqui. Sabe onde é que eu fui? Deus é amor. Para quê, pastor? Orar. Eu amo orar. Eu amo minha amiga que está dirigindo. Ela é minha irmã. Minha irmã. Na hora que eu cheguei lá, ela estava na salinha estudando lá, que ela é dirigente. Adelina. Não está me escutando porque nem o WhatsApp tem. Não, Maria, não tem WhatsApp, isso é pecado. Só para ligar para mim. E quando eu cheguei, ela falou assim: Marilda? Eu falei, nós abraçamos, não queria soltar. E ela falou: ei, Marilda, nós temos uma aliança no reino. Eu falei: tem. Você lembra, Adelina? Que nós orávamos e você pedia a Deus para construir sua casa do lado da minha no céu. Irmão, isso é palavra de crente que quer morar na glória. Marilda, eu estou pedindo a Deus uma casa para morar do lado da sua. Eu falei: peça, Adelina, nós vamos tomar café todo dia. Irmão, sonhe com a eternidade. Pelo amor de Deus, se desprenda da terra em nome de Jesus. Sonhe com a eternidade. A ceia é um tributo à memória de Cristo. Fazei todas as vezes em lembrança e memória de mim. Olha para mim. Salomão diz em Provérbios 4:23: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Mateus 6:21 vai dizer: onde está o teu tesouro, está o teu. Jeremias 29:13 vai dizer o seguinte: quando buscardes de todo o teu, encontrarás a Deus. Teve um rei que perdeu no final da vida, porque a Bíblia declara lá, e eu tremo de temor dessa palavra. E o rei buscou a Deus, vírgula, todavia não de todo o coração. Fala comigo. Deus, limpa meu coração. A Bíblia diz em Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo templo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Coração fala de sentimento, mão fala de ações, limpeza, meu irmão. Peça a Deus hoje: Deus, limpa e purifica o meu coração. Você não pode ter mágoa. Você não pode ter medo.
Você não pode viver amedrontado. Você é filho de Deus. E Ele já te deu espírito de amor, poder, ousadia. E não de covardia, não de medo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero ver Deus. Eu não quero ficar escapando no fogo, não. E não participando da mesa do banquete, não. Você tem que desejar a mesa do banquete, como lá no encontro. Desejar viver a realidade na glória. Mas, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse pacificador aqui, além dele trazer paz, a pessoa está numa guerra, briga, conflito, tiro, rojão, madeira. Ele chega e fala: para agora, bora orar. O que a Bíblia diz? Ele media, ele reconcilia, é um ministro da reconciliação. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Onde ele pisa o pé, a Shalom entra. O desejo de Deus, a paz de Deus. Jesus é o príncipe da paz. Ser pacificador é ser cheio de paz, é transmitir a paz, é liberar a paz. Ei, onde você chega, você é o espalha rodinha? Tem gente que espalha rodinha. Chegou, vou ali tomar uma água, peraí só um pouquinho. Eu também estou indo ali no banheiro. Porque a pessoa só tem uma palavra amarga. Vai olhando você aí, viu? Isso aqui é código de vida do reino. Isso aqui são as características do Filho de Deus. Nós precisamos andar em paz. Você acha que é por acaso você cumprimentar? E nós temos o privilégio de cumprimentar graça e paz, que é o evangelho do reino. Graça e paz. Pode ler os evangelhos. As cartas paulinas, você vai ver que graça e paz é o cumprimento dos filhos de Deus no Novo Testamento. Mas você também pode cumprimentar Shalom, Adonai, né, Arlito? Shalom. Eu também sou da Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Paz do Senhor, igreja. Paz de Deus. Paz, irmão, é o cumprimento da nossa vida. Por quê? Porque você já começa instaurando a paz. Tem algum filho de Deus aqui? Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Irmãos, eu estou correndo. Mas isso aqui dá para a gente trabalhar um dia inteiro, não dá? Eu estou andando. A hora já passou. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O 8 e o 9, bem-aventurança. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os perseguirem, insultarem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui você vai entender quem é crente enraizado na palavra. Ano passado nós sofremos um boom aqui nessa igreja. Espirrou algumas gentes, algumas pessoas. E eu percebi o movimento e Deus falou assim: deixa. E Marcos até me perguntou, né, pastor, o que é isso, mais do mesmo, né? Porque o Senhor falou, mais do mesmo. E eu, Senhor, como é que é isso? Não vai, não, deixa, eu estou no controle. E eu percebi que muitas pessoas foram pelo que ouviu. Foram, não pela palavra, mas foram no movimento de ouvir sem pensar. Deixa eu te falar uma coisa. Se não me engano é Spurgeon que vai dizer: crer é também pensar. Você está seguindo o evangelho ou está seguindo uma pessoa que você admira, que você ama? Isso é ídolo. Ah, porque eu amo tanto. Eu quero ir. Mas você segue a Jesus ou alguém que você ama? Isso é idolatria. Então por isso que o Senhor falou, deixa. Domingo passado de manhã eu estava pregando. E de repente eu desci, né? Eu vi essa igreja tão cheia que eu vi como real mesmo. Aí Deus falou assim: filha, lembra que eu te falei
que eu não te deixei sozinha, não te deixei apanhar à toa. A devolutiva de honra está chegando. Haverá uma revolução da graça de Deus nessa casa. Uma grande, grande, grande restauração. Que bom que você ficou e não foi pelos ouvidos ou por aquilo que o seu coração, mas pela fé bíblica, racional. Crer é também pensar. Fica de pé. Eu vou fazer rapidamente um checklist aqui, porque isso aqui são as características do reino de Deus. Preste atenção, os obreiros já se posicionem. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês. E aí você vai entender uma coisa, irmão. O mundo, Raquel, vai dizer assim: vixe, aconteceu alguma coisa lá, né? Porque que bagunça é essa? Aí o reino vai dizer assim: nossa, está tendo uma guerra, né? É porque Deus vai trazer coisa boa. É porque Deus está estruturando algo maior. Olha isso aqui. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal. Mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se. Aí você vai para Jesus. Jesus, como é que é isso aqui, Bruna? Você tem que se alegrar quando está apanhando. É, e ainda abençoar quem está te perseguindo. Filho do reino é assim. Tem algum filho do reino aqui? Posso te pedir uma coisa? Só os filhos do reino vão aplaudir. Não, só é Ele, é para a glória dEle, é Ele que está nos estruturando. Posso te pedir uma coisa? Faz um devocional com todos os 9 e peça o Espírito Santo. Coloca dentro de mim. Limpa o meu coração, me deixa manso. Não deixa eu me moldar pelo mundo, mas deixa eu ser moldado com as características e o molde do Filho de Deus. Me deixa desapegar dessa terra e me deixa sonhar com a eternidade. Feche seus olhos. Pai, Tua palavra é tão poderosa, Pai. E hoje nós fomos ensinados sobre códigos do reino de Deus. Na verdade, todo crente tem que entender isso aqui, Pai, ler, examinar todo santo dia, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, praticar, porque aquele que ouve e pratica, ele é considerado um filho do reino. Nos ajude a vencer a nós mesmos, nos ajude a vencer o medo, nos ajude a vencer o mundo, nos ajude a vencer o mal. Nós reconhecemos a nossa pobreza em espírito. Reconhecemos que somos terra fértil, humus, humildade, humanidade, prostrada e declarada ao Criador. O vaso não tem direito de falar com o oleiro: por que você me fez assim? O pobre em espírito aceita e agradece a dádiva da vida, o presente do propósito. Por isso, Pai, inculca na nossa mente, faça verdade em nossos dias, na prática, nas ações, nas atitudes e comportamentos, os códigos de vida do reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, te adoramos nesse culto que é memória de tudo aquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Olha para mim. Mateus 26 vai dizer o seguinte:
Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele. Isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei novamente com vocês no reino do meu Pai um vinho novo no reino de meu Pai. E eu beberei com vocês, eu beberei novamente um vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Ô meu irmão, eu amo tanto vocês, e eu quero tanto te ver na glória. Desprenda da terra. Não compara a sua vida é única e exclusiva. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. É dele que vem todas as respostas que vocês necessitam. Eu quero todos ceando corpo e sangue de Jesus. Você vai pegar e vai esperar uns pelos outros. Nós vamos orar em suas mãos, quando os elementos estiverem em suas mãos. Enquanto isso, nós louvamos. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.
ceia. Levanta o seu cálice ao céu. Seu pão, seu suco. Todos receberam? Todos receberam? Há alguém sem receber aí? Levante ao céu. Essa ceia também será de saúde física. Essa ceia será para trazer essas características, esses códigos do reino e serem impressos, imprimidos, impregnados em você. Que o seu espírito, que a sua alma e o seu corpo sejam visitados pelo Senhor agora. Que a virtude do Espírito Santo esteja vindo nesses elementos. E que a saúde física seja uma realidade. Que o Senhor entre aí na sua corrente sanguínea. Regule a sua pressão arterial. Visite células, órgãos internos, nervos, músculos, corrente sanguínea, pele. Que a virtude do Senhor Jesus é o mesmo. Ele não mudou. Ele cura, Ele liberta, Ele renova, Ele consola, Ele conforta, Ele restaura. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, nós cremos nesse mistério da fé. Foi o Senhor que instituiu a Santa Ceia, o banquete precioso, para nós lembrarmos que o Senhor morreu por nós, que o Senhor ressuscitou. E na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor ceou com os discípulos. E agora o Senhor ceia conosco, em espírito. Coloca virtude aqui, Jesus. Unção do Espírito Santo. E que eu seja renovado, fortalecido, curado, sarado, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito, em nome de Jesus. Deixa eu orar agora. Pai, eu oro pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu nome, na ceia do Senhor, na santa ceia, e peço, seja selado agora a virtude do Espírito Santo nesses elementos, na simbologia tão perfeita. O Teu corpo representando o pão, o Teu sangue representando o vinho. E assim, Jesus, nós vamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Porque nós vamos cear com o Senhor um vinho novo, no reino do Pai. Em nome de Jesus nós cremos, por isso já agradecemos. Em nome de Jesus, pode cear, meu irmão. Meu irmão e minha irmã, né? Ao cear, se prostre e adora o nome dele. Levanta o seu altar de adoração. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos dia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate
só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite tem alguém que queira aceitar Jesus, confessá-lo como único, eterno e suficiente Salvador? Ou alguém que queira se tornar membro dessa casa? Alguém que ainda não tem um lugar para congregar, e nós estaremos aqui para te receber com muita alegria. Alguém que queira retornar para os caminhos do Senhor? Aleluia. Alguém nessa noite para declarar Jesus como Senhor e Salvador? Todo mundo vai morar no céu. Já é todo mundo crente. Eu tenho que avisar, né? Porque só Jesus te leva para o céu. Ah, pastor, eu tenho que fazer isso? Tem. É protocolo do reino também. Romanos 10, 9 e 10. Todo aquele que levanta a mão, confessa com a boca o que já creu no coração, é salvo. Alguém aqui para ser salvo essa noite? Declarando Jesus. Aleluia. Vem aqui, minha querida. Vem aqui. Tem uma amada para o Senhor. Aleluia. Tímidazinha, mas veio. Aleluia. Tem mais alguém que queira reconciliar com o Senhor Jesus? Mais alguém que queira se tornar membro? Vamos orar pela vida dela. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Qual o seu nome? Cadê Gustavo? Olha lá, recolhendo. Vani, mãe de Gu. Gente, glória a Deus. Vem aqui, Gu. Aleluia. Você está aí com o coração tremendo assim, fala assim, mas eu já sou de Jesus, será que eu preciso disso? Meu irmão, precisa. Só isso pode te dar salvação. Só a confissão a Cristo te dá salvação. Vamos orar por ela? Agora sim, né, Gu? Oi, gente, talvez tenha uma esposa aí falando, ô Senhor, por que meu dia não é hoje? Tem uma esposa aí do lado, ô meu Deus, por que não é hoje? Tem alguém ainda para Jesus? Tem alguém ainda para o Senhor? É simples, gente, não vai arrancar pedaço, não vai te dar interesse no reino. Mas nós temos ainda as crianças, misericórdia, hoje é dia. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos Vani diante do Senhor. Obrigada por essa obra que está concretizando e completando. Espírito Santo, obrigada pela vida dela. Fortalece, no nome e no poder de Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai,
Filho e Espírito Santo. Repete assim comigo, Vânia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito eu te aceito como único, como único, eterno suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Risca meu nome Risca meu no nome livro da morte. do livro da morte. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida. no livro da vida Sustenta e me sustenta, Pra ser Senhor, fiel. para ser fiel.